o homem que dividiu a história em antes e depois dele. Figura central da maior religião do planeta, com cerca de 2,4 bilhões de seguidores. Conhecido nos 5 continentes, admirado por alguns, rejeitado por outros, mas impossível de ser ignorado. Jesus. Mas será que realmente ele existiu? Nós conseguimos provar a sua existência para além da fé? Será que temos evidências históricas sobre ele? Tudo isso e muito mais você vai ver em mais um episódio da nossa série Mistérios da Bíblia. Olá, eu sou Tami Taine e antes de começarmos a nos aprofundar nesse assunto, eu queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, amém? Agora, voltando à nossa pergunta, será que existe alguma evidência histórica que Jesus realmente andou por esta terra? Que tipo de evidência nós deveríamos esperar encontrar de um carpinteiro judeu que viveu numa província quase esquecida do Império Romano há 2000 anos. É muito importante te lembrar que nós não temos como provar a vida de Jesus na Terra com métodos que utilizamos nos dias de hoje, como por exemplo foto, vídeo ou uma certidão de nascimento. Assim como não podemos provar dessas mesmas formas a existência de pessoas como Sócrates, Alexandre o Grande, Júlio César e muito mais. Mas nem por isso as pessoas duvidam da existência dessas pessoas, não é verdade? Arqueólogos e historiadores trabalham com evidências. E quando um historiador investiga alguém do mundo antigo, ele faz perguntas diferentes, como: quantas fontes falam sobre essa pessoa? Essas fontes são próximas do acontecimento? São independentes entre si? Ou seja, pessoas diferentes em diferentes locais falando sobre o mesmo assunto? Existem confirmações de autores inimigos? Por exemplo, cristãos, judeus e pessoas de outras religiões estão falando sobre esse mesmo assunto. E existem descobertas arqueológicas que corroboram com o contexto? E é assim que a história é feita. Então vamos analisar as principais evidências? As cartas de Paulo e os evangelhos são as principais fontes sobre a vida de Jesus, e isso você já deve saber. E não é porque eles são escritos cristãos que eles não têm valores históricos e documentais. No entanto, nesse vídeo eu quero enfatizar as fontes não cristãs, para a gente pensar enquanto o evangelho estava se espalhando naquela época, o que as outras pessoas estavam escrevendo a respeito. Então vamos lá? Evidência número 1. A carta de Marabar Serapião. É uma carta escrita por Marabar Serapião, um filósofo estoico da província da Síria, que muitos acreditam ter sido escrita no ano 73 d.C. Nessa carta, ele fala do tratamento injusto que 3 grandes sábios tiveram. E ele chama de sábio porque eu vou te lembrar aqui, ele não era cristão. Nessa carta, ele fala sobre o assassinato de Sócrates, a queima de Pitágoras e a execução do que ele chama de rei sábio dos judeus. E nessa carta ele também fala como Deus pune os responsáveis e faz com que a sabedoria desses homens triunfe no final. Eu vou ler um trecho aqui para vocês da carta traduzida. Diz assim: que vantagem os judeus obtiveram ao executar o seu sábio rei? Foi logo depois disso que o seu reino foi abolido. E aí ele continua: os judeus, desolados e expulsos de seu próprio reino, vivem em completa dispersão, como se essa dispersão fosse um castigo porque eles executaram o sábio rei. Mas o sábio rei não está morto por causa da nova lei que estabeleceu. Ou seja, esse rei não estaria morto porque seus ensinos, os seus ensinamentos ainda estão vivos no meio da sociedade. Veja que mesmo não mencionando o nome de Jesus, faz todo sentido que seja ele, tanto pelo período em que a carta foi escrita, quanto pelas referências, até porque não existe nenhum outro personagem ali da época a quem essas referências se encaixem tão bem. Referência número 2, e essa é muito importante: Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador famoso judeu do 1º século depois de Cristo. Ele foi um general da Galileia que, inclusive, foi um dos comandantes da revolta judaica contra Roma. E vocês se lembram que nos tempos de Jesus, toda aquela região ali era governada pelo Império Romano. Mas aí, Joséfo foi capturado pelos romanos, só que ele se rendeu e na prisão ele entregou uma profecia para Vespasiano,
que na época não era imperador ainda. E ele afirmou que Vespasiano se tornaria o imperador de Roma. Uma coisa muito difícil de se dizer, porque Vespasiano não era da família imperial, não era filho de imperador e vinha de uma família relativamente comum para os padrões da elite romana. Só que aí o que aconteceu? 2 anos depois, Vespasiano se tornou o imperador de Roma. E então Vespasiano liberta Joséfo e inclusive o acolhe dentro do seu círculo familiar. É aí então que Joséfo ganha apoio e patrocínio para escrever o seu famoso livro Antiguidades Judaicas. Neste livro ele tenta mostrar para os romanos que os judeus não eram essas pessoas más que eles pensavam, mas era um povo instruído, com bons princípios, com líderes respeitáveis como Moisés, Abraão, José, e também tentava limpar a barra, digamos assim, dos romanos para os judeus, tentando provar, por exemplo, que os judeus cometeram um erro ao tentar se revoltar contra os romanos. Era um livro um tanto quanto estratégico, e é dentro desses relatos que ele menciona uma injustiça cometida pelo sumo sacerdote chamado Anano, e diz assim: Anano reuniu os juízes do Sinédrio e trouxe diante deles Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem transgredido a lei e entregou-os para serem apedrejados. Opa, temos uma menção a Jesus chamado Cristo, e essas coisas escritas por um judeu que não estava nem um pouco preocupado em provar ou não a existência de Jesus, tanto que ele foi apenas mencionado, mas que acabou ali relatando a sua existência. E tem mais uma outra menção. Essa é um tanto quanto polêmica, porque já foi questionada se foi alterada ou não. Mas é comprovada que de fato existe essa menção. O que tem aí em dúvida é se ela foi modificada ao longo do tempo ou não. E diz assim: por esse tempo viveu Jesus, um homem sábio. Realizou feitos notáveis e foi mestre de pessoas que recebiam seus ensinamentos com prazer. Atraiu muitos judeus e também muitos gregos. Quando Pilatos o condenou à cruz por acusação dos líderes judeus, aqueles que o seguiam não abandonaram seu movimento, e até hoje permanece o grupo chamado cristãos. Só que em alguns outros manuscritos aparece Joséfo afirmando que Jesus era o Cristo e que apareceu vivo ao 3º dia. Mas muito provavelmente não foi assim que ele escreveu, até porque ele não era cristão. Só que o mais interessante é perceber que por mais de uma vez Joséfo menciona a existência de Jesus. Diz que ele era sábio, que tinha seguidores, que foi crucificado por Pilatos, assim como está nos escritos bíblicos, e que o movimento continuou mesmo após a sua morte. Sabe o que mais também Joséfo escreveu? Sobre João Batista. Ele o descreve como um homem bom, que pregava a justiça, que exortava os judeus à virtude e que chamava as pessoas ao batismo. Eu vou ler essa menção ao João Batista para vocês. É um pouco grande, mas eu acho muito interessante mencionar aqui. Diz assim: alguns dos judeus pensavam que a destruição do exército de Herodes veio da parte de Deus e que foi um castigo justo pelo que ele fez a João, chamado Batista, pois Herodes o matou, embora João fosse um homem bom e exortasse os judeus a praticarem a virtude, a justiça uns para com os outros e a piedade para com Deus, vindo então ao batismo. Porque o batismo seria aceitável a Deus não para a remissão de certos pecados, mas para a purificação do corpo, desde que a alma já tivesse sido purificada previamente pela justiça. E quando muitos outros se reuniram em torno dele, pois eram profundamente movidos ao ouvir suas palavras, Herodes começou a temer que a grande influência que João exercia sobre o povo pudesse levá-los a alguma revolta. Parecia que eles estavam dispostos a fazer tudo o que ele aconselhasse, por isso, Herodes julgou mais prudente prendê-lo e eliminá-lo, antes que surgisse alguma rebelião, em vez de esperar que uma revolta acontecesse e depois lamentar não ter agido. Assim, por causa das suspeitas de Herodes, João foi enviado acorrentado para a fortaleza de Maqueronte e ali foi executado. Os judeus acreditavam que a derrota sofrida posteriormente por Herodes ocorreu como castigo divino por causa do que ele fez contra João. Claro que a gente encontra aí algumas diferenças do relato bíblico, mas não podemos descartar que esta é sim uma grande evidência. Agora, evidência número 3. Plínio o Jovem. Por volta de 112 d.C., Plínio o Jovem também relatou em suas cartas, destinadas ao imperador Trajano, que os cristãos se recusavam a adorar as estátuas do imperador romano e que cantavam hinos a Cristo
como há um Deus. O mais impressionante é que Plínio era governador romano da província da Bitínia, atual Turquia, que é bem distante da região onde Jesus nasceu e de onde exerceu seu ministério. Nessa carta, Plínio pede orientações de como lidar com os cristãos. Após vários interrogatórios, ele descobriu que eles reuniam-se regularmente, cantavam hinos a Cristo, tratavam a Cristo como um divino e não como um líder político ou um mero sábio, comprometiam-se a não roubar, não adulterar e recusavam-se a adorar o imperador. E é muito interessante como o nome de um simples camponês, nascido numa cidade quase que esquecida pelo Império Romano, conseguiu incomodar um governador que estava numa região a cerca de 1.300 quilômetros de distância de Jerusalém. Isso por si só já é um milagre, gente. Agora vamos para a evidência de número 4. Cornélio Tácito. Tácito foi um senador, cônsul e um dos mais respeitados historiadores de todo o Império Romano. Em sua obra Anais, ao narrar a perseguição aos cristãos após o incêndio de Roma durante o governo de Nero, ele faz uma importante referência a Jesus. Tácito escreveu: Nero apresentou como culpados e submeteu às mais refinadas torturas aqueles que o povo chamava cristãos. O nome vem de Cristo, que sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por um momento, essa superstição perniciosa voltou a irromper não apenas na Judéia, origem desse mal, mas também em Roma. Percebeu o que torna isso tão poderoso? Tácito está tentando criticar os cristãos, mas mesmo assim ele acaba confirmando que Cristo existiu, foi executado, Pilatos participou, o movimento chegou na Judéia e conseguiu chegar a Roma. É como se uma fonte hostil estivesse comprovando involuntariamente os fatos básicos. Enquanto José foi a melhor testemunha judaica, Tácito é a melhor testemunha romana. E quando as duas apontam na mesma direção, o argumento histórico fica muito mais forte. Número 5. Também temos o relato de Suetônio em 121 d.C., descrevendo acontecimentos ocorridos por volta de 49 d.C. Enquanto escrevia a biografia do imperador Cláudio, o historiador romano Suetônio registrou um decreto que expulsou os judeus de Roma por volta do ano 49 d.C. Ele escreveu: expulsou de Roma os judeus que promoviam constantes tumultos sobre a instigação de Crestus. À primeira vista, a frase parece simples, mas ela revela algo extraordinário. Se Crestus for uma referência a Cristo, que é o que muitos historiadores acreditam, então estamos diante de uma evidência de que a mensagem de Jesus já havia alcançado a própria capital do Império Romano menos de 20 anos após a crucificação. E ele fala expulsando os judeus porque eles não sabiam ainda muito bem a diferença entre judeus e cristãos. Para eles era tudo a mesma coisa e o que estava acontecendo era uma briga interna sobre quem era o Messias ou quem não era. Mas pense no que isso significa. Jesus nunca visitou Roma e seus discípulos eram galileus, sem posição política, sem riquezas e sem influência militar. E mesmo assim, em poucas décadas, sua mensagem tinha atravessado o Mediterrâneo, chegado ao centro do poder mundial e provocado conflitos suficientemente significativos para chamar a atenção do imperador. Forte, né? Agora, evidência número 6, o Talmud babilônico. Esse foi escrito bem mais tarde, ali entre o século 3 e 5 d.C. O Talmud é uma das obras mais importantes do judaísmo rabínico. Ele é uma grande coleção de ensinamentos, debates e tradições dos rabinos judeus. E é justamente no Talmud babilônico que nós encontramos algumas possíveis referências a Jesus. Esse texto chama muito a atenção justamente porque os rabinos não tinham a menor intenção em comprovar a existência de Jesus, até porque eles eram judeus. Muito pelo contrário, muitas dessas passagens procuravam desacreditá-lo e até combater as afirmações dos cristãos. Ainda assim, eles não negam a sua existência. Em vez disso, acabam por discutir quem Jesus era, quais eram as fontes do seu poder. Em algumas passagens, eles chegam até a afirmar que eram obras de feitiçaria, feitiços esse que Jesus teria aprendido enquanto esteve no Egito. Depois de analisarmos todas essas fontes, percebemos que a existência de Jesus não é apenas uma questão de fé,
mas também é evidência histórica. Temos historiadores judeus, senadores romanos, governadores, filósofo sírio e até tradições rabínicas judaicas mencionando a existência de Jesus ou os acontecimentos relacionados à sua vida e ao surgimento do cristianismo. Por isso, a grande pergunta não é: Jesus existiu? A verdadeira pergunta é: quem era Jesus? Será que ele realmente era o Filho de Deus? E como assim a segunda pessoa da Trindade? Como é que o próprio Deus andou conosco? Ele realmente nasceu de uma virgem e teve uma vida totalmente sem pecados? Será que ele ressuscitou ao terceiro dia? Essas perguntas nós vamos debater no nosso próximo episódio da série Mistérios da Bíblia. E você não pode perder. Já se inscreve para você não perder nenhuma notificação. Deixa o seu like, escreve aqui nos comentários o que você está achando dessa série, as suas dúvidas e compartilha com o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe.